pessoal. Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, sabadão, parabéns você que está assistindo esse conteúdo. Eu espero que você goste, né, da palestra que eu vou trazer aqui hoje. É um tempinho meio rápido, eu vou procurar transmitir isso também lá no canal do YouTube. Eu já vou passar aqui as minhas redes sociais aí para você que ainda não me conhece. O meu assunto é sobre migração de serviços, servidores, databases e etc e tal, tudo para a nuvem. Esse é um movimento que é super conhecido e hoje está sendo requisitado demais, assim, a parte de profissionais de cloud. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu venho da área da infraestrutura, então isso meio que está na veia, faz parte do pacote, mas você que hoje, né, está começando a se desenvolver, ainda está dando os primeiros passos, é super importante, assim, que você participe de eventos como esse, para entrar em contato com outros profissionais, trocar ideias, entender como que todo esse processo funciona e, obviamente, se desenvolver, né, na sua carreira. Então, o assunto de hoje é falar sobre migração para a nuvem e vamos ver o que acontece. Deixa eu só puxar aqui meu mania de professora, aqui a minha caneta aqui. Bom, para quem não conhece a minha latinha, eu sou Valéria Baptista, eu sou gaúcha de Porto Alegre, você já deve estar pensando, esse sotaque, eu não tenho sotaque, é tudo coisa da sua cabeça, mas todo mundo me diz que eu tenho. Não, faz parte. Eu sou formada em Ciências da Computação, tenho MBA em Cloud Computing, né? Não poderia ser diferente. Inclusive, né, fazendo um jabá, você que quiser fazer, né, um bootcamp de cloud lá no GTI, provavelmente será meu aluno, ou estiver fazendo MBA aí no próximo semestre, também estarei presente, inclusive no TCC, então se prepare que a régua vai ser altíssima. Então, bora lá, vai ser uma disciplina muito bacana. Eu conto com a participação de vocês, né? Se desenvolver profissionalmente é muito importante, pessoal. Eu também, além, né, de lecionar, trabalhar, né, no tempo normal, meu dia tem mais de 24 horas, obviamente. Eu trabalho de um projeto muito legal, que é a Jornada Colaborativa. Ele é voluntário, né? A gente está fazendo a escrita de 2 livros, que, se Deus quiser, ainda sai até agosto, que é o Cloud Native e o API na Prática. É um projeto muito bacana, né? Eu conheci profissionais ótimos, assim, depois que participei desse projeto. E hoje, né, eu tenho uma comunidade técnica que eu, né, com a graça de Deus, consegui fundar, que é o canal da Cloud. Peço que você escaneie esse QR Code, procura lá, né? A gente está em todas as redes, tem o canal no Telegram, Instagram, LinkedIn, no YouTube, canal da Cloud, está em todas. Toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tem live e todo mês a gente está postando, né, conteúdos técnicos, principalmente voltado para a Microsoft, né, que eu puxo o jabá para o meu lado também, e trilhas de certificação. No momento está rodando a Z104 na faixa. Então, você que quer se desenvolver e não pagar um centavo por isso, eu recomendo que você entre ali na nossa comunidade, faça parte ali, o pessoal é muito bacana, a gente se ajuda mesmo. E essa semana, né, fui agraciada com o MVP e juntamente com a Letícia, então ainda estou literalmente surfando a onda, né, tipo, o que mudou? Não mudou nada, só ganhei a badge e muitas responsabilidades, mas é muito bacana, reflete, né, o desenvolvimento profissional. E eu recomendo, né, você que está aí assistindo, não pense assim que eu sou um ser superior, porque não sou, mas com muito trabalho, durma pouco, estuda muito, vai dar certo, a gente se desenvolve aí, vai se ajudando. Então, bora lá, que o assunto não é falar de mim, o assunto é falar de tecnologia, e nós vamos falar muito assim, ó, sobre o processo de migração como um todo. O que eu vejo hoje e peço a você que não caia nessa, assim, no dia a dia, quando você começar a trabalhar numa empresa ou na empresa que você já trabalha hoje. O que acontece, pessoal? Eu lembro quando eu fazia as cadeiras de programação, que eu não gostava muito, mas tinha que fazer, porque eu fiz ciência da computação, né? Então dá para fugir. Quando o professor mandava fazer, né, um código, a vontade era de já ir para frente do computador e começar a codificar aquilo ali. Na maioria das vezes não funcionava, né, de primeira, acho que nunca funcionou, mas e já ir para a tela, fazer codificação, desenvolver, etc e tal, e nunca funcionava. Pare e pense, né? Quando a gente fala sobre modelos de migração, antes de você simplesmente chegar, né? Digamos que na área ali onde você trabalha, né? Na sua empresa, vamos migrar para a nuvem, não sei o quê. Gente, eu já trabalhei, né, em algumas empresas que prestam serviço, né? De, não só de migração, mas implementação, etc e tal. E eu vi uma quantidade absurda de clientes que não queriam mais ir para a nuvem. Então, o que acontece?
pare e pense por que que eles não querem ou por que que eles querem manter só algumas coisas na nuvem. Qual que foi o problema? Então, a gente vai falar muito sobre isso. Eu entendo que a prática, né, ela leva à perfeição, o processo, ele não é difícil, assim, de fazer uma migração, mas o que vem antes disso, sabe, precisa ser muito bem feito. Imagine que a sua migração para a nuvem é como construir uma casa. Se você simplesmente tirar a grama do terreno e começar a subir parede, o primeiro vento que der vai vir tudo abaixo. Você precisa cuidar da fundação. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Eu vou incomodar vocês, porque eu quero bem de vocês e que vocês não tenham que fazer, né, um as-is ao contrário, em que isso acontece. É raro, mas acontece muito. Então, vamos lá, a gente vai falar sobre o processo do CAF, né, no processo de migração. O Albert vem depois falando sobre o Well Architect Framework, que eu recomendo que vocês assistam também para fortalecer esse lado do conteúdo. Vamos falar sobre Landing Zone. Que cargas d'água é esse negócio? Onde é que a Valéria tirou isso? Eu vim olhar, Migrate, ela veio com Landing Zone. Eu já vou lhe explicar, né? Vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos e a governança, porque isso depois, sabe o que que é? É a conta que vem quando essa migração não é feita certo, e a conta vem, isso eu lhe garanto, e não é nada bonito. Vamos falar um pouco sobre a diferença, né, para quem não está tão habituado ainda, sobre o Azure Migrate e o Disaster Recovery, funciona do mesmo jeito, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, e obviamente depois vamos fazer um overview, e eu vou trazer aqui uns modelos de laboratório, né, que eu fiz para a gente fazer alguns comparativos, e você ir já se identificando como todo esse esquema funciona. Então, bora lá. Antes de iniciar, o que eu disse para vocês? Pare. Pare e pense. É tipo aquela música, pare. É tipo isso. Por quê? Quando você vai fazer uma migração para a nuvem, a primeira coisa que você deve entender é o que deu errado na minha vida que eu quero ir para a nuvem? O que eu vou ganhar com isso? Ah, mas a nuvem é incrível, a nuvem é altamente disponível, a nuvem é muitas coisas. E também é cara às vezes. E se você fizer as coisas do jeito errado, a conta vai chegar e também você pode ter muitos problemas, principalmente problemas de segurança, que é um ponto que eu gosto de investir bastante, né? A segurança dos nossos dados hoje está dentro das empresas. A partir do momento que você leva para a nuvem, como que você está protegendo isso? Perceba que fazer uma migração, pessoal, não é difícil. O processo, depois ali eu vou mostrar para vocês algumas coisas. O ir para a nuvem, o as-is, não é uma coisa fora do comum. Claro que se você vai migrar uma empresa muito grande, existem diversas estratégias. Mas se você está fazendo um laboratório, você vai ali pelo Docs, passo a passo, e tudo funciona. O que eu quero focar com você hoje não é só, você vai aqui, clica ali, não sei o quê, e espere, tá tudo certo. Não é só isso. Perceba que na visão de negócios, nós temos um viés muito grande sobre o conceito de responsabilidade. E às vezes o profissional ele é muito bom na execução, mas ele não foca no planejamento. E nós precisamos ser os dois. Por exemplo, trabalhando numa consultoria, um cliente diz que quer vir para a nuvem. Eu olho para ele e pergunto por quê? Pode parecer um pouco estranho, tá? Mas você não trabalha com isso? Você não acha que isso é bom? Sim, eu acredito nisso, isso é importante, mas eu preciso entender o que aquele cliente espera indo para a nuvem. Ou daqui a pouco, né? Eu trabalho na área de tecnologia da minha empresa, estou estudando nuvem, eu enxerguei aqui uma possibilidade de um serviço, de uma aplicação já ser no modelo Cloud Native, digamos assim. Você vai ter que vender essa ideia para o seu gestor. Você vai ter que convencer ele de que aquilo é bacana, que aquilo funciona, que dá para fazer. Ok, mas entenda que a gente primeiro tem esse carinha aqui, ó, Microsoft Cloud Adoption Framework. Esse aqui é o nosso manual de boas práticas. Você não pode simplesmente chegar na empresa e dizer assim, eu descobri a nuvem, a gente vai para o Azure, para o AWS, para o GCP, o Alibaba, sei lá onde, e tá tudo certo, a gente vai pagar menos, eu vou me incomodar menos e eu quero isso para ontem. Não. Nem você pode dizer isso, e muito menos o seu cliente pode chegar com esse tipo de levantamento. Tudo precisa ser avaliado. Então, para isso, nós temos esse primeiro ponto, nosso manual de boas práticas. Por onde nós vamos começar? Entender o que o cliente quer é muito importante. E eu vou lhe dizer uma coisa. Depois a gente vai falar sobre parte de replicação, DR, coisa e tal, mas pensa só,
Uma empresa que hoje ela tem um único data center. Aí, do nada, alguém chegou lá com a ideia mirabolosa, vamos para a nuvem, resolver todo o nosso problema, desliga essas máquinas, tudo aí, tá tudo certo. Essa empresa, sei lá, tem uns 50 anos nas costas. Você percebe que, se é uma empresa antiga, provavelmente a gente tem muitos sistemas de legado, a gente tem ambientes ali que quem desenvolveu nem está mais entre nós, assim, nesse plano material. Daqui a pouco, a empresa que entregou a aplicação que roda numa máquina, a empresa já nem existe mais. E aquela máquina ali, se der problema, ferrou, para não dizer outra coisa. Então, não tem essa de vamos para a nuvem que está tudo resolvido. Calma o coração, que não é bem assim. Nós precisamos fazer um levantamento e entender quais que são os propósitos. Então, a primeira coisa, definir a justificativa, ou seja, entender por que o cliente quer ir para a nuvem, o que ele espera de ir para a nuvem. Ele tem máquinas aqui que estão fora do período de garantia, ele quer trabalhar com alta disponibilidade, porque com base nisso a gente vai fazer um planejamento adequado. Porque eu, como profissional de tecnologia, posso dizer o seguinte: nossa, você não precisa mais gastar com luz, não precisa se incomodar mais com ar-condicionado, você pode simplesmente levar toda essa sua arquitetura para a nuvem e ser feliz. É uma visão. Agora, eu preciso entender se esse ser feliz aqui que eu estou trazendo é de fato aquilo que o cliente quer. Então, quando a gente avalia os pontos, a gente começa a levantar, essa aplicação aqui, o ideal é que ela fique. Tal coisa é melhor que nasça na nuvem. Isso daqui nós vamos levar. E o levar também não é aquela coisa assim, eu só vou pegar isso aqui e vou levar para lá. Porque a gente tem várias estratégias quando fala de migração para a nuvem. Uma coisa que eu sempre digo e até falo nas minhas aulas é o seguinte: pessoal, computação na nuvem é caro. Então, assim, não foque em ficar, a gente vai fazer um as-is, a gente vai fazer um deparo, vou pegar meus servidores, vou levar tudo para a nuvem e tá tudo certo. Não, não é bem assim. Existem pontos e pontos. Porque o que acontece? Uma área que tem crescido muito hoje, e se eu fosse você, eu olharia para isso com carinho também, é o FinOps. Pensa só, que antes, quando a gente precisava de máquinas, a gente tinha que fazer 3 orçamentos, espera chegar, paletear essas máquinas, passa, né, cabo, bota sistema operacional, coloca permissão, disponibiliza. Isso tudo leva um tempão. Hoje, os amigos ali estavam fazendo a apresentação maravilhosa antes, você pega um arquivo em Terraform ali, implanta aquilo ali, tchau. É só esperar subir e seja feliz. Então, perceba que hoje o acesso à tecnologia está muito rápido, né? Muitas pessoas conseguem criar muitas coisas, mas como é que vai ser essa conta depois? Então, a gente precisa entender o que eu vou querer de ambiente. Como é que eu vou preparar esse ambiente? E outra coisa, essa palavra aqui, modernização, cara, isso aqui é tudo de bom. Até fazer uma palestra mais no final do mês sobre Cloud Native é uma coisa assim, fantástica. Porque o que acontece? Hoje, né, falando de infraestrutura, por exemplo, você tem um servidor lá de 1.500 anos, que se você tirar o pó daquele servidor, né, aquele file server, não acontece mais nada, perdeu o mapeamento para todo mundo, você vai arrancar todos os cabelos da cabeça. Aí você pensa assim, hoje eu não preciso disso, eu subo um compartilhamento na nuvem lá, mapeio para os meus usuários, coloco no script de inicialização e está todo mundo feliz. Perceba como a gente abstraiu aquela camada de computação e subimos isso. Ainda é um IaaS, né? Mas mesmo assim, você não se preocupa mais com o sistema operacional, não tem que ficar fazendo update, você diminui a carga, né? Aquela volumetria de atividades que você precisava ter antes. Então, isso já funciona. Quando a gente precisava, né? Todo mundo aqui que trabalha com infra já deve, esse aqui é o servidor do IS, tá? Os sites, né? As páginas aqui, tananã, tananã, deu problema, aparece, abre de novo, quem nunca, né? Então, isso fazia parte também. Não preciso mais disso. Eu tenho meus web apps, eu posso criar isso na nuvem, eu não preciso me preocupar mais. Então, perceba que ter máquinas na nuvem é caro. Então, quando você pensar em migração, você tem que pensar o seguinte: eu estou levando isso aqui porque precisa mesmo, ou é porque não dá para ser modernizado? Por que cargas d'água a gente está levando dessa forma? Então, sempre antes de levar,
pense em modernizar, porque isso vai lhe custar mais barato. E isso fala sobre a parte de Cloud Native e também estruturas híbridas. E esse carinha aqui é outro que vai nos incomodar mais futuramente. Porque o que acontece? Às vezes é por falta de conhecimento, às vezes é porque queriam tudo para ontem, mas é comum, por incrível que pareça, a gente achar assim, uma empresa que ela tem uma única subscrição e tá tudo ali abaixo. Aí você tem que subir uma pólice, quase se mata para fazer os permissionamentos certo. Tá todo mundo literalmente indo na mesma fonte para criar recurso. Ninguém coloca tag nos negócios. Quando você precisa tirar o FinOps, o Marcos comentou aqui no chat, você quase corta os pulsos porque pensa assim, quer saber? Eu larguei de mão, não tô nem aí. É muita coisa. Você precisa fazer um gerenciamento da sua conta lá no Azure. Lá na empresa, é inviável esse negócio de ter uma única subscrição e tá todo mundo abaixo. Para nós que viemos da infra e agora estamos na infra na cloud, literalmente, a gente quer se matar quando vê uma coisa dessa, porque é muito trabalhoso. Perceba que se torna um pouco chato assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não era mais fácil eu só chegar e fazer a migração? Com certeza, sobe tudo lá, vai lá, seja feliz, não coloca regra, deixa tudo liberado para a rua, no outro dia tá lá, primeira manchete do jornal, a empresa foi invadida, hackers querem não sei quanto, e vai ser uma loucura, então não faça isso. Outra coisa, a gente precisa gerenciar operações híbridas e de nuvem, porque assim, o fato de estarmos na nuvem não quer dizer que as empresas estão abstraindo a parte de data center. Eu sou uma pessoa que digo assim, posso estar errada, mas na minha opinião, o modelo híbrido ainda vai perdurar por um bom tempo, porque a gente tem muito legado. As empresas antigas, com muita coisa que, para modernizar, nem vale a pena. Você tem que criar isso de novo na nuvem, larga de mão aquele que estava no modelo on-premise e daí conecta tudo na nuvem. Puxa um backup de banco, alguma coisa do gênero e seja feliz, mas com um modelo só na nuvem. Então, isso é uma coisa que dá trabalho, não é assim para fazer. A gente vai fazer uma migração, a gente estipula o que a gente vai migrar, vamos avaliar aqui qual é o melhor caminho, fazer me deu. Mas agora modernizar, isso dá trabalho. E outra coisa, a organização, equipes e funções, isso daqui é outra coisa que incomoda e bastante. Porque o que acontece? Eu sou uma pessoa que incomodo muito questão de segurança, porque quando a gente está trabalhando no modelo de nuvem, muitas pessoas têm acesso a muitas funções. Aí o que acontece? Imagine um cenário onde a gente tem uma única subscrição e tá todo mundo ali dentro daquele bolo, aquela redoma, e o fulaninho ali quer fazer um teste aqui de uma aplicação XPTO, o fulaninho fez, esqueceu aquela aplicação ligada, tá fazendo um log analytics ali, esquece o negócio ligado, nem precisava analisar coisa nenhuma, porque aquilo ali é um modelo de homologação, vai analisar o quê? Aí fica aquele negócio ligado, virou o mês, e alguém chega ali, como assim? O que aconteceu aqui? Essa questão do gerenciamento e dar poderes. Agora, se a gente está trabalhando, por exemplo, com várias subscrições aqui, várias assinaturas, eu estou dividindo isso. Não, quem é desenvolvimento vai usar essa, quem é de homologação vai para essa aqui, quem é produção vem para cá. Aí eu consigo dividir entre esses times quanto que cada time está gastando. Aí, se o pessoal não colocar tag, não colocar outra coisa, azar. A gente está filtrando isso em cima de uma subscrição. Mas como que acontece isso e por quê? Eu digo que o problema da gente é levar os erros do modelo on-premise para a nuvem. Então, quem está aí há mais tempo na estrada, que nem eu, a gente tinha alguns vícios. E levar esses vícios junto vai ser a nossa perdição. Não tem como, não dá. Então, uma primeira dica de ouro que eu dou para você, quer migrar para a nuvem? Pare e pense de novo e de novo, porque você vai ter que fazer isso bem feito. Porque depois que você fazer, se der problema, você vai se matar para arrumar. Então, não tem como. É muito melhor você analisar, leva para um papel, leva para um quadro, uma tela, se leu aonde, mas analise. E o Cloud Adoption Framework nos ajuda nisso. Porque a gente precisa definir a nossa estratégia. O que eu falei? Bom,
Digamos que a gente tem aqui na empresa um modelo de SQL, tá? Vários bancos aqui, independente se é produção, homologação, que seja, a gente trabalha com SQL. Aí, o pessoal que está trabalhando com isso é das antigas, mexe no registro, faz apontamento disso, apontamento não sei do que, e fica, né, futricando ali, esse aqui na máquina a gente tem que colocar aqui, aponta para cá. Eu sei porque já trabalhei em empresas assim, os caras viravam o SEO do avesso. Aí chega, né, você feliz, vamos para a nuvem. Aí todo mundo, solta rojão, né, solta um pouquinho na sala. Vamos para a nuvem, aí a gente não vai mais precisar se preocupar, vai ter backups automáticos, a gente faz um migrate e todo mundo vai ser feliz. Não vai, não. Por quê? Porque se a gente fizer uma migração para um modelo de plataforma como serviço, você não vai ter acesso no SEO. E todos aqueles apontamentos lá foi para. E se aquilo ali dependia algo para o seu ambiente, acabou. Perceba como não é assim, vamos migrar porque tudo funciona. Negativo. Você precisa analisar o que você quer migrar. Nesse caso, né, a Microsoft garante 100% de compatibilidade se você fazer uma migração, subir uma máquina, instalar o SQL e vir o banco para lá, porque aí você vai ter acesso no host. Aí você tem 100% de compatibilidade. Do contrário, se você tiver alguma coisa com apontamento no SEO, aí ela não pode garantir, porque você não vai ter acesso nesse nível, entende? Então, você precisa conhecer do produto e você precisa entender a perspectiva do usuário para garantir que aquilo que você vai entregar é o suficiente para ele, é o suficiente para a empresa. Às vezes a gente vê muito em aula de engenharia de software, o que o cliente quer, o que eu entrego, daí fica assim várias figurinhas, quando termina assim, ele cria uma coisa, você entrega uma coisa totalmente diferente. Mas para você tá bom, é funcional, aquilo tá certo, mas não é o que ele precisa. Então, através do Cloud Adoption Framework, o nosso livrinho de boas práticas, a gente precisa entender esses motivos, entender os motivos da empresa, planejar como que a gente vai fazer isso. A gente não vai fazer isso tudo uma vez só. A gente precisa entender como que nós vamos fazer essa migração, como que nós vamos fazer essa conexão. A gente vai trabalhar com VPN, a gente vai trabalhar com Express Route, a gente não vai ter nenhum dos dois. A gente vai fazer qual modelo de migração? A gente vai levar esses servidores para a mesma região. Eu posso fazer um migrate, né? Já vou chegar lá e virar essas informações para fora do país. A gente tem algum problema com o contrato? Não tem? Eu preciso conhecer. Perceba que não existem várias opções e você precisa entender que cada cliente vai mudar. E quando você trabalha em uma única empresa, analisar qual que é a situação real da sua empresa. Para daí sim, depois que você faz o planejamento, beleza, a gente vai olhar quais as etapas, vamos subir em cima de boas práticas, por favor, e depois vamos adotar 2 itens. A migração, como eu falei, ele é o ponto mais fácil. Virar não é o problema. Agora, inovar, aqui sim. Agora a gente vai começar a criar as coisas na nuvem, ou a gente vai trabalhar em cima de modelo de cloud native. E o lance da governança, né, em cima de boas práticas e gerenciamento, vai garantir que a gente tenha uma migração tranquila e feliz. Porque o que acontece? Que é uma landing zone, né? Você já ouviu falar nesse cara? Em algum momento isso já passou nos seus sonhos ou nos seus pesadelos? Bom, quando eu falei sobre esse modelo de boas práticas, perceba que não é só virar a moda louca, isso não funciona, não a longo prazo, por exemplo. E quando a gente vai fazer uma migração, eu preciso entender o que vai ficar por trás. Por exemplo, quando você tem um data center físico, você tem uma DBZ, você não expõe as suas máquinas tudo para a rua porque você não é doido. Então, por que eu vou pensar que na nuvem está tudo lindo, maravilhoso e tudo seguro? Não, né, meu bem, não está não. Então, o que você tem que pensar? Tá ligado o ataque do dia zero, né? Quando a gente tem alguma atualização de ambiente, o próximo dia é o dia mais terrível, porque se tiver alguma coisa que deu problema ali, é onde vai dar a notícia. Quando a gente faz uma migração para a nuvem, o dia zero, que a gente já fez a migração e agora já estamos olhando se deu tudo certo, é o dia mais crítico também, porque a gente precisa entender se aquilo ali que a gente fez está atendendo às expectativas e está dentro do compliance. Perceba que
um momento que você faz uma migração, você tem que pensar em tudo. A gente abstrai as coisas. Quando a gente está trabalhando no ambiente on-premise, você tem lá N switches, você tem várias VLANs, esse grupo de servidores é da VLAN tal, esse aqui é da VLAN tal, os meus usuários estão em outra, e daí para mim conectar eu tenho que fazer uma ponte aqui, uma ponte ali. Tá, e agora eu estou na nuvem, o que eu faço? Eu vou simplesmente carregar a máquina para lá e ser feliz? Não, a gente precisa entender. Primeira coisa, o que seria uma landing zone? Traduzindo, né, versão Brasil, né, uma zona de destino, ou seja, eu estou preparando o ambiente que vai receber a minha migração. Eu estou preparando em que termos? Termos de permissão. A gente tem aqui, por exemplo, a gente vai falar sobre as regras que eu comentei antes, policy, quando eu tenho toda a minha estrutura embaixo, né, da mesma redoma, isso aqui é infernal fazer policy, porque eu vou ter que atribuir para fulano, tiro para Beltrano, esse lugar aqui pode, esse aqui não pode. Então, quando a gente tem, né, o nosso ambiente cravado ali, não, isso aqui é para tal serviço, isso aqui é para tal setor, isso se torna muito mais prático, até porque a gente pode criar os modelos e só fazer a reimplantação depois. Eu não preciso fazer tudo do zero. E, claro, né, se você trabalha numa consultoria, já pode ter esse planejamento pronto. E, assim, a gente vai reaproveitando muita coisa. Na aula ali, o pessoal estava falando de Terraform. Outra coisa, eu preciso monitorar o meu ambiente, eu preciso ter segurança nesse ambiente, né, pessoal? Porque o que acontece? Pessoal, mas aqui eu estou na nuvem, a nuvem é segura, etc e tal. A nuvem é muito segura, um ambiente incrível, nos proporciona máquinas que para a gente comprar com certeza seria bastante difícil, mas perceba que a partir do momento que você foi para a nuvem, você está ainda mais exposto a atacantes. E como é que você vai proteger o seu ambiente? Então, aqui a gente está falando desde o IAM, né? Colocando um MFA básico, né? Todo mundo usa MFA. Não, isso por dia a dia experiência eu vejo que não é todo mundo que usa, e isso é uma criticidade sem tamanho. Trabalhar em cima de policies, porque o que acontece? A gente está fazendo aqui uma migração e eu digo, vamos fazer essa virada aqui, estou olhando aqui nos Estados Unidos, esse negócio é mais barato, vamos levar esses servidores para lá. Só que o ambiente que eu estou levando tem aquela questão, né, da lei do Brasil que não pode informações para fora. Como é que eu estou levando esse negócio para lá? Outra coisa é o DR, que eu vou falar depois, que também é um motivo de arrancar os cabelos para muita gente. Estou levando as minhas aplicações, quanto que isso vai me custar? A gente já olhou a calculadora? É importante, né? Jura que olhou? Né? A maioria não olha. Parte é Jury Monitor. Quem trabalha aí com monitoramento, Zabbix, RTG, Cacti eu acho que já não é mais tão famoso, mas entende que se eu estou olhando o meu ambiente on-premise, por que agora na nuvem eu não vou olhar? Porque na nuvem tudo funciona. Mais ou menos, mas você precisa também entender o comportamento dos seus servidores. E outra coisa, né, pessoal? Quando a gente faz a migração, você precisa avaliar também se aquela máquina que você está levando, ela é no modelo on-premise subutilizada. Se você vai precisar levar ela daquele mesmo tamanho que ela está, ou se você vai precisar readaptar. Outra coisa, sempre avaliar a questão dos custos, né? Quem está hoje trabalhando com FinOps, você tem que entender que esse negócio de todo mundo ficar criando recurso, isso gera custos desnecessários. Eu vou fazer um ambiente, eu posso olhar para aquilo ali e pensar assim, isso aqui eu consigo colocar num modelo de reserva por 1 ano ou por 3 anos, isso vai me gerar, né, uma economia muito grande. Eu vou trabalhar com máquinas, essas máquinas precisam ficar ligadas 24 horas, porque se elas não ficarem, tipo, eu coloco um modelo ali onde ela vai desligar às 7 da noite, ligar às 7 da noite. Então, aquele horário final de semana, desligar, ninguém está usando. Assim eu consigo economizar custos. Perceba que quando a gente vai para a nuvem, a gente tem preocupações diferentes, sabe? Não é só essa questão, perceba que não é só pegar e levar os servidores, não é só criar um projeto lá no Azure, escolher o Azure Migrate, como você quiser falar, e esperar dar certo, e aqui que bonitinho funcionou, dizer para o cliente ok, tapinha nas costas e sair. Não, que acontece? A partir do momento que você fez isso, você precisa entregar valor.
Então, não é simplesmente uma atividade de migração, é todo um valor estratégico. Quanto que isso vai me custar? Quais são os perigos, digamos assim, se isso aqui for mal administrado? E assim você consegue mostrar que você não é só aquele profissional, né, que está fazendo aquela coisa do dia a dia. Você tem que pensar muito bem antes de fazer isso, porque o que acontece? Aqui eu estava falando sobre a Landing Zone, né? A nossa rede, perceba que ela é a nossa base. Então, aqui falando de serviços de nuvem, você vai ter que entender o quê? Roteamento. Você tem que entender como é que eu vou subir o meu firewall aqui. Eu vou ter um firewall? Eu deveria. Ah, eu vou subir um Azure firewall, eu vou subir um appliance, eu vou instalar uma máquina e colocar um firewall, né? Porque não acho você que só porque está na nuvem não precisa disso. Você está ainda mais exposto a atacantes por estar, né, na nuvem. Então, dessa forma, você tem que entender como que você vai se proteger desses atacantes. E outra coisa, né, a questão de endereçamento IP, overlap de IP, né, pessoal, vamos pensar nisso, não se esqueça. A parte de identidade, a gente tem que atribuir as regras de single sign-on, temos que ter autenticação RBAC, precisa estar dentro do permissionamento, isso é uma coisa que eu vivo falando, o admin não precisa ser admin o tempo todo, porque imagine só, se alguém quebrar essa senha, né, digamos, em um universo onde nada funciona, ninguém está usando MFA, alguém quebrou a senha de alguém que é contributor, ou até mesmo está, não duvidaria, estaria até de owner numa parte da subscrição, ou em um grupo de recursos expressivo, alguém quebrou a senha lá, foi lá, criptografou as máquinas e agora, sai dessa. Então, você precisa entender que precisa trabalhar com privilégio identity management, você precisa trabalhar com just in time, tudo isso são regras de segurança. Ah, Val, mas aqui a gente está falando de migrate. Exato. Você vai migrar como as suas aplicações? Você vai deixar em que estado as suas aplicações? A parte de governança, que o pessoal odeia falar, mas que é um problema de calcanhar de Aquiles, policy. Determinar, ó, nessa subscrição aqui, essa assinatura, não se cria recursos na região tal. Nessa subscrição aqui, a gente não pode criar recursos sem tag. Aqui a gente não pode, né, criar um recurso deste modelo, porque essa máquina é muito cara. Porque senão chega a pessoa lá, recém foi contratada, olha assim, ai, que bonitinho, vou fazer aqui nessa região que é mais barata, etc e tal. Quando vai entregar o negócio, pô, fulano, por que você fez isso? Ah, ninguém disse que não podia fazer. Mas se tivesse uma policy, ele nem conseguiria. Então, você precisa entender o ambiente, entender a estrutura da empresa para entregar valor. Outra coisa, controles de segurança, detecção de ameaças, aqui Vault, né? Pessoal aí que trabalha com banco de dados, chega de colocar de mim, usuário sem exposto lá no código. Imagine um atacante que você trabalha numa empresa que tem um e-commerce. Aí ele conseguiu passar, não, aplicar o Application Firewall, passou a sua aplicação, chegou no banco de dados, está lá, de mim, obrigado. Só valeu por me expor a sua senha. Então, a gente precisa trabalhar com essas ferramentas. Só que o que acontece? Por que eu estou falando tudo isso agora? Porque isso não é papo para depois. Não é assim, a gente vai migrar e depois ver o que faz. Não. A gente vai ver o que faz e depois nós vamos migrar. Porque perceba que se a gente fizer isso de uma maneira errada, toda essa conversa aqui, que muita gente não gosta, eu também não gosto, mas é necessário, vai ter que ser feita depois, com máquinas que foram invadidas, com o custo lá no teto, e o seu chefe com certeza não vai estar nada contente. Então, isso precisa ser avaliado antes. E, obviamente, a parte de gerenciamento de ambiente. Um ambiente que você não monitora, que você não automatiza e que você não avalia custos, é um ambiente que está, assim, pedindo para ser descontinuado. Como eu falei, já vi muitas empresas dizendo que não querem ir para a nuvem, porque é caro, porque foram e não gostaram. Muitas empresas foram e voltaram, e às vezes até se noticia esse tipo de coisa. A gente fica assim, mas por quê? Não gostou, não é tão boa, tudo funciona. Mas a questão não é o que você fez, é como que você fez. Será que teve essa conversa antes, né? E essa parte do Azure Governance Foundations, o que acontece? O que a gente está avaliando aqui? A nuvem, ela é um percurso, né, não um destino, mas nós temos os nossos recursos e, mais uma vez, nós precisamos avaliar os pilares da nossa conta, quais as subscrições,
quais são os grupos de recurso, como é que eu vou trabalhar a minha rede, a parte de dados, eu vou trazer para cá, não vou, como que eu vou fazer isso, a parte de virtualização, né, as próprias VMs, a parte de aplicações e todos esses itens-chave que a gente tem aqui, que eu tinha comentado, né, superficialmente nos outros itens. Você precisa entender que a sua estrutura, ela precisa ser regrada. E não ser regrada vai lhe cobrar um preço alto, não só na parte de FinOps, mas na parte de organização. Né? Todos os itens que a gente vê, às vezes, assim, você pensa como é que nós chegamos a esse ponto. Desde itens, até eu vi aqui tags, lembrei de locks, né? Me aconteceu uma situação uma vez no cliente que foi um caos. Tipo, a conta, digamos que a conta dele era 10 mil, tá? No outro mês era 50. E alguém ia morrer, óbvio. E, tipo, corre para olhar o FinOps, porque ninguém estava olhando. Aí, vai lá, vamos lá olhar o que aconteceu. Aí, tipo, ele tinha, sei lá, umas 30 máquinas virtuais, no outro mês tinha 300. Tá, e essas 270 era o quê? O que aconteceu? Uma pessoa, né, foi lá num Resource Group, tá aqui o nosso Resource Group, e colocou um lock de delete, porque tinha, né, uma aplicação que estava sendo desenvolvida e tal, e não queria que deletasse nada. Só que a ferramenta de backup estava no mesmo Resource Group. Percebe como isso não era uma coisa organizada? Tipo, a ferramenta de backup, ela tem que estar no Resource Group dela, porque ela vai criar e excluir recursos do mundinho dela ali. Então, ela fica com as regras dela. Só que, obviamente, ela não estava. Ela estava no outro Resource Group de produção, com um monte de coisa, e eles estavam fazendo um planejamento lá e trancaram o Resource Group, não podia ser deletado nada. O que a ferramenta faz? Alguém já trabalhou com Vim aí? A ferramenta, ela começa a fazer o backup, ela cria uma máquina fantasma, digamos assim, mas com todos os recursos. Depois que ela faz o backup, ela some com aquilo ali. Só que se tiver no Resource Group um lock de delete, perceba que isso não vai acontecer. Então, ele foi fazendo backup todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e foi ficando aquelas maquininhas fantasmas lá, um disco, gastando. Tava desligado? Tava, mas o disco a gente sabe que tá pagando. Com IP, tá aquela coisa errada. E, obviamente, né, alguém vai pagar essa conta. E quem vai pagar essa conta? Né? Você olha assim, não, comigo isso não vai acontecer. Isso é que nem tragédia, gente. A gente olha e diz que só acontece com os outros, quando a gente não acontece, mas acontece sim. E foi uma coisa assim, só depois disso que chegou um cristão para dizer assim, não, mas a gente precisa tirar essa máquina do backup daqui, colocar no Resource Group só dele, etc e tal. Por que não fizeram isso antes? Porque a gente olha assim, tá funcionando. Tá bom, deixa assim, eu tenho outras coisas para fazer. Só que depois, quando dá o problema, é que a gente, né, literalmente. Então, fixando essa parte da governança, a gente tem alguns pilares, né? A parte de custos. Pessoal, FinOps, eu recomendo que você estude. É uma coisa muito legal. Existem ferramentas, a certificação hoje é um pouquinho salgada, mas entender o conceito, independente se você trabalha com Azure, AWS, GCP, Oracle Cloud, a cloud que for, não interessa. A questão é entender conceitos de FinOps, saber como que você vai identificar recursos, como que você vai mensurar economias, porque imagina que hoje você trabalha, digamos, eu trabalho numa consultoria. A gente está entregando aqui um projeto, etc e tal. O cliente está lhe pagando para você trabalhar. Mas e se ele lhe pagar para você fazer ele economizar? Eu tenho certeza que ele vai querer saber mais sobre o assunto. Então, esse lance assim, de trabalhar com a parte de custos, hoje está sendo muito bem visado, assim como segurança e DevOps também. Então, eu recomendo que você olhe isso com bastante carinho, com certeza tem futuro aqui. A parte de segurança, né, que eu falei, só porque eu sou admin, eu não preciso ser o admin o tempo todo, eu preciso cuidar das contas de toda a minha organização, não só quem manda em alguma coisa, porque quando um ataque ele é lateral, ele pode vir do usuário mais simplesinho, o seu Zé que fica ali na portaria, não importa, ele também tem uma conta ali, se fosse o caso, poderia ser invadida, e daí um atacante ele pode ficar ali o tempo que ele quiser. Ele pode nem deixar que você perceba que ele está ali só monitorando o seu ambiente para ver o que ele consegue fazer. Né? A parte de consistência de recurso, eu tenho que trabalhar em cima de boas práticas para fazer esse onboarding, a parte de identidade e também acelerar esse deployment. Ou seja, eu preciso entender como que eu vou trabalhar com tudo isso e assim eu vou conseguir entregar um projeto que funcione. Perceba que existe uma diferença. Eu poderia simplesmente chegar aqui, mostrar o portal, a gente vai ali, clica aqui, sobe aqui e funciona.
Não tem nada de errado com isso. A questão é que se você fizer exatamente assim, você pode ter problemas depois, porque você precisa entender o que vem antes. E uma coisa que às vezes causa confusão, né, achei importante trazer, é o Azure Migrate e o Azure Site Recovery, que não são a mesma coisa, tá, gente? Só para constar. É tudo nuvenzinha, mas não é a mesma coisa. Perceba que, hoje eu trabalho numa empresa, tenho um data center aqui, ok. Aí a gente foi para a nuvem, ok. Quando que eu vou precisar de um site recovery? Se eu tiver um recurso que nasceu na nuvem, esse recurso precisa ser altamente disponível, digamos, sei lá, eu tenho 10 VMs aqui que tem uma aplicação que não pode ficar fora, senão para tudo, a conta é lá no teto. Ok, então eu preciso que essas VMs sejam altamente disponíveis, certo? Mas eu posso virar isso para fora? Eu posso configurar um modelo de disaster recovery, né, que seja em uma outra região, porque se eu não puder, eu já tenho que repensar minha tecnologia. Por isso que eu falei que a maioria das empresas, eu entendo que, a menos que seja uma fintech, uma startup, ela ainda mantém o data center por mais um tempo, porque modelos de disaster recovery, pelo menos no Azure hoje, na região do Brasil, ele vira para fora. Então, enquanto a gente não conseguir ter todo um modelo de estrutura de máquina virando ainda para dentro do território nacional, a gente não consegue entregar isso. E aí vem uma outra questão que não faz parte da apresentação, mas eu acho legal você estudar. Deixa eu até escrever aqui com a minha letra linda, maravilhosa. É a JuryArk. Isso é um item muito legal, porque o que acontece? A Microsoft hoje, assim como outros players, né, ela entende que o seu cliente ele pode ter mais de uma nuvem, ele pode ter o seu modelo, né, híbrido, ou seja, o data center mais a nuvem, e por nós tudo bem se você quiser ter um recurso na AWS, um recurso no GCP, mas você pode gerenciar seus recursos dentro do portal. Depois eu vou dar um overview ali rapidinho, só para não ficar só na garganta, porque o que acontece? Eu posso fazer esse gerenciamento, né, de ter as minhas máquinas aqui e fazer literalmente, não digo um as is, né, porque é um as is que vai e vem, é mais um modelo de boomerang e tratar como o Azure sendo o meu data center secundário. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, as minhas máquinas dentro de um appliance, um Red Hat, né, um OpenShift ali, eu posso levar elas para a nuvem e trazê-las de volta. Eu posso conectar essas máquinas. Eu tenho máquinas que estão em outros players, eu posso trabalhar com ele em cima de Azure Arc. Então, a gente tem hoje estruturas que permitem que a gente faça isso. E quando a gente fala sobre um modelo de migração, ele já remete esse lance do as-is. Não deixa de ser, porque a gente pode estar levando como está, e a ideia até quando a gente tem pouco tempo, né, isso é muito normal, a gente tem aqui um prazo para fazer essa migração. Então, realmente, a gente leva no modelo as-is, e depois que está lá na nuvem, a gente moderniza esses caras para poder entregar isso de uma forma mais ágil. Mas quando a gente está trabalhando em cima de uma linha do tempo, que a gente consegue avaliar melhor a tecnologia, a gente consegue pontuar, olha, será que não seria melhor a gente já modernizar na hora de levar? Porque, por exemplo, se eu tenho um file server, que é muito grande, e eu preciso levar isso para a nuvem, será que eu preciso levar todo ele? Talvez eu precise de um data box, seria muito mais rápido, porque eu não vou depender da minha conexão, ou senão eu pego e faço um modelo de sync, onde eu levo só aquilo que não está sendo utilizado e eu desafogo esse cara. Então, existem muitas estratégias. Não existe isso é o certo, isso é o errado. É o que funciona em cada lugar. Mas, claro, que em cima de tudo isso, você precisa analisar como que você vai fazer a sua migração. Então, falando de migrate é levar para a nuvem. Falando de site recovery é alta disponibilidade. Quando eu configuro o meu ambiente, lembrando que ele não tem SLA em cima desse cara, tá? Só para constar. Porque quando a gente fala de alta disponibilidade, disaster recovery, ele não é assim, parou aqui a minha região e já está funcionando na outra. Não, a gente tem um tempo de delay para colocar o outro lado no ar. Então, aqui, para quem está estudando umas E900, umas E104 da vida, perceba que a gente tem uma diferença. Quando a gente fala de disaster recovery, o meu cliente percebe, meu usuário, que caiu tudo, e eu tenho um time para colocar isso no ar. Eu consigo literalmente voltar à vida, mas eu tenho um time ali para colocar no ar. Isso não é alta disponibilidade. A alta disponibilidade é cair e está funcionando, ninguém percebe. Eu sei que tem algo fora, mas o meu ambiente está up para quem quiser acessar. Desastre recovery não, por isso que ele já tem o nome de desastre.
caiu tudo, eu tive um problema e agora eu vou subir ele em outro local. Claro que a gente já tem uma estrutura previamente configurada, não é assim, caiu tudo, agora vamos configurar. Negativo, a gente já tem que deixar isso pronto. Mas é importante diferenciar um modelo do outro. Até eu trouxe aqui a parte da teoria, né? Porque quando a gente fala do Migrate, a gente tem um hub, a gente chama de hub, que é para avaliação e o fato de fazer essa migração, né? Enquanto a gente fala disso, aqui não tem cobrança assim, para o uso da ferramenta, os primeiros 180 dias, por isso que a gente remete, olha, você vai ter tempo para fazer essa migração, precisa avaliar bem quais são os pontos, não precisa sair migrando tudo, né, a moda louca, mas quando a gente fala sobre o Azure Site Recovery, é recuperação de desastres, ou seja, eu estou com o meu ambiente fora, eu já tenho, né, um DR ativo em outro lugar, agora eu vou jogar minhas conexões para aquele lugar, e ele vai ser o meu primordial. A partir do momento que voltar na minha região principal, eu retorno as minhas conexões tudo de novo e desabilito aquele acesso. Ele não é ele é um modelo de chaveamento, mas ele tem um delay. Perceba que ele não é assim, só desligou aqui, ligou do outro lado. Não, a gente vai ter essa questão, né, de ter um time, por isso que ele não tem SLA, mas é muito, muito utilizado. Quando nós conseguimos fazer um 100% aqui dentro do Brasil, então, com certeza vai ser o melhor dos mundos, mas ainda a gente ainda não tem. E falando do nosso hubzinho aqui, né, o nosso Azure Migrate, o nome é o de menos, a questão é como é que ele funciona. A gente tem também ferramentas de terceiros, caso você não saiba, não é só trabalhar com Migrate, até eu tenho uma telinha depois ali que tem as principais empresas, porque a Microsoft entende que, e eu também concordo que o Migrate, ele é muito bom. Por exemplo, você vai fazer laboratório, você tem empresa de médio, até início de um grande porte, mas quando a gente começa a trabalhar com muitas tecnologias em paralelo, não é que ele não é bom, mas existem outras ferramentas também, que dependendo do modelo da subscrição da empresa, né, se ela tem um Enterprise Agreement, por exemplo, ela tem acesso a outras ferramentas, como o Moveri também, eu acho que é um carinha importante, deixa eu até anotar aqui, você olhar sobre ele, é uma empresa que foi comprar, nossa, eu tenho que trocar a pilha do meu mouse. É uma empresa que foi comprada pela Microsoft, tem bastante informações sobre eles também. A gente pode fazer migração também via Databox, dependendo da volumetria de dados, né? Não é muito barato, mas é super necessário. Imagine que você tem uma empresa que é do interior e precisa levar, sei lá, teras e teras de dados, levar isso pela internet vai ficar inviável. Então, vou trabalhar em cima de um Databox. Né? A parte de migração de web apps, eu comentei, né? A gente não precisa mais ter um monte, né, de instâncias lá do IS. Eu vou subir um web app ali e me excluo esse negócio de ter que ficar em cima de computador. Perceba que se você sobe uma máquina, né, em qualquer player de nuvem, você tem que cuidar backup, você tem que configurar esse cara, você tem que atualizar, tem que garantir a segurança, tem que ver se vai desligar ou ligar de novo, você vai ficar ligado o tempo todo. O lance de fazer a administração, a única coisa é que essa máquina é uma máquina virtual, porque o resto é tudo contigo. Então tem essa, tá na nuvem ali, meu player tá cuidando para mim. Não tá cuidando de nada, ele só garante que aquele negócio tá ativo, porque tem um SLA que ele tem que cumprir, senão ele tem que te reembolsar um troco, porque senão fica tudo por isso mesmo. Quando a gente trabalha em cima de máquinas virtuais, o trabalho é extenso. Então, eu sou uma pessoa que falo muito, você tem que pensar muito em modernização para garantir um pouco mais, né, um pouco mais ou menos de dor de cabeça. Então, o que o Migrate faz para nós? A parte de discovery, óbvio, né? Como é que ele vai saber o que eu tenho que migrar? Ele pode fazer esse item para mim. O inventário das minhas máquinas. Esse lance aqui é muito legal, que foi o que eu comentei com vocês, né? A gente faz uma avaliação do ambiente, eu preciso, né, diminuir o tamanho de máquina, aumentar qual que é mais compatível, eu consigo economizar com isso aqui, então a gente já vai ter essa avaliação, e por fim, a parte da migração. Depois de todos os passos anteriores, de preferência, né? Para evitar que você faça migração, aí um dia alguém chega lá para te dar um apoio lá na empresa, olha assim, por que fizeram desse jeito? Você fica, é que a gente está com pressa, né? Não tem como. Eu entendo que a parte da migração, ela não é o pior dos mundos. O pior dos mundos é moldar tudo que vem antes. Porque o que acontece? Se você não construir essa fundação
direito, você vai penar depois. O telhado vai cair na sua cabeça, isso eu lhe garanto. Aqui as empresas que eu comentei, né? O Veri, Cloudsphere, tem uns nomes meio estranhos aqui, tem mais até na documentação da Microsoft, tem mais uma lista. Lá no portal também aparece, para mim tem algumas opções, né? Com certeza, se eu fosse um Enterprise Agreement, ia aparecer mais, que são empresas que estão ali dentro desse contexto e elas têm, né, features para esse lance da migração, não apenas trabalhar com o Migrate. Então, quando a gente fala sobre a migração de fato, beleza, a gente arrumou a casa, tá tudo certo, e a gente vai migrar. O que a gente faz com isso? A gente vai migrar web apps, a gente pode fazer migração de servidores físicos, a gente pode trazer servidores de outros players, como a AWS e o GCP também. Tipo, eu tenho um contrato lá no GCP, não quero mais, eu posso trazer essas máquinas para cá, a AWS é a mesma coisa, né? Por algum motivo eu quero trazer isso, né? Eu achei importante. Eu acho que hoje ainda o mais utilizado são os servidores físicos, né, fazer a migração, seja do Hyper-V ou seja do VMware. Aí aqui a gente vai trabalhar com algumas estratégias diferenciadas, né, que a gente pode ter um servidor para fazer a ponte, né, e você pode ou não, né, dependendo do caso, utilizar agentes nas máquinas. Então, isso vai depender de como é que é a estrutura lá na sua empresa, mas o importante é saber que eles são compatíveis, né. A gente vai conseguir fazer essa migração aqui, tem os fatos, né, tanto aplicativos web, a parte de dados, né, que o Databox pode nos ajudar, as instâncias gerenciadas. Cara, vai trabalhar com SQL, já faz previsibilidade de custo, tenta trabalhar com um modelo de plataforma como serviço, que vai ser muito mais vantajoso, né? Ali você já configura em quanto tempo que vai ser o backup, não precisa fazer isso, esse modelo manual, mas lembrando que se por um acaso lá na empresa tem esse lance de ficar fazendo modificação do sistema operacional, fazer alterações, o modelo indicado pela Microsoft ainda é o as-is. Então, subir uma máquina, colocar o SQL lá e leva o banco. Porque se você vai precisar de acesso no sistema operacional, a plataforma como serviço não vai atender esse requisito. Agora, aplicações que nascem na nuvem, aí mudou a história, é totalmente diferente. Então, pelas boas práticas, né? A gente sabe que nem sempre isso acontece, mas em um mundo perfeito, onde você está super organizado e o time está ajudando, está colaborando, a gente vai fazer esses pontos aqui. Configurar a nossa appliance, preparar os hosts, fazer réplica de VM, de fato, a gente pode fazer execução de testes, né? E depois migrar essas máquinas, e a partir do momento que está completa a migração, a gente faz as tarefas pós-migração. Como assim tarefas pós-migração? Eu comentei, quando a gente fala de um modelo de lift and shift, as-is, vou levar como é que tá, a expressão é a de menos, você pode sim modernizar isso depois. Depois que já está lá na nuvem, beleza, agora a gente vai olhar o que a gente consegue melhorar. Então, o que acontece? Levando em consideração que a gente já tem uma estrutura que está preparada, está com senha segura, eu já configurei toda a parte de rede, levei ainda que eu não leve ela no modelo mais em conta, digamos assim, estou levando as máquinas tudo como está, mas eu garanto a segurança e as políticas, ok, então eu venho com o meu time de novo, ó, a gente fez a migração, está tudo funcionando, e agora a gente precisa modernizar. O que dá para melhorar aqui? Então, são etapas que a gente consegue ajustar depois. E aqui falando, né, sobre o que a gente consegue trazer, parte de AWS, a gente consegue trazer Google Cloud, as máquinas virtuais ainda é o foco, né, que é onde tem mais busca, a VMware, Hyper-V, e aqui a gente tem até um desenho, então eu vou passar meio rápido, que é a parte, né, onde eu tenho a minha conta, eu vou fazer essa replicação, e aqui trazendo o modelo com VMware, né, um appliance para fazer essa virada para a nuvem. O que acontece? A gente tem, né, até na documentação tem alguns endereços, portas que você precisa liberar. Então, por isso que eu digo, você está trabalhando com ambiente on-premise, a primeira coisa, eu tenho que avaliar se isso aqui já está liberado, se eu preciso liberar em alguma regra, para eu começar a fazer essa implantação. Estou fazendo testes aqui em um laboratório, coisa toda, muito mais de boas, mas falando de um ambiente, você precisa da parte de segurança, o pessoal precisa autorizar, você vai ter que abrir RDM, vai ter que abrir Gmood, isso depende muito da estrutura da empresa, mas não dá para ir fazendo, né, que nem o gatinho. Então, vamos dar uma olhada aqui no portal, vamos trazer alguns itens para vocês. Primeiro, deixa eu só puxar aqui, né, o nosso querido Cloud Adoption Framework, né, pelo amor de Jesus, vamos ter que olhar esse cara aqui, inclusive aqui na parte de introdução,
da parte de cenários de nuvem, né? Acelerando a adoção, tudo mais, tem todo, assim, ó, não tem como ler esse troço aqui e decorar, fato, mas você precisa entender como que isso funciona, quais que são os itens que você precisa utilizar e, obviamente, aqui a gente tem todo um guia de migração, como que você vai trabalhar as suas cargas de trabalho. A gente tem aqui, ó, a parte, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho, servidores do VMware, Hyper-V, físico, AWS. AWS e GCP, ele vai se comportar na sua migração como se fosse uma máquina física que você está migrando. Até eu estou com o meu portal do AWS aqui aberto, eu vou mostrar para vocês. Mas é bem interessante, assim, para fazer a migração bastante rápido. O que acontece? Você vai fazer esse modelo de migração, ele tem aqui todo o modelo de preparação, quais que são as regras, você precisa ter uma conta que esteja habilitada para fazer isso. No Hyper-V VMware tem umas diferenças, tá? Não é a mesma coisa, principalmente com relação ao host que vai fazer replicação, porque você pode ter várias máquinas ali do Hyper-V com, né, os computadores ali dentro, né? São as hospedeiras. Então você vai ter que virar um appliance para ele fazer essa comunicação, um appliance para cada uma delas, né? Outra coisa aqui é a parte de servidores físicos, né? Quando a gente vai fazer a migração, que eu vou mostrar como é que a gente faz um assessment e quais que são os itens que ele pede, né? Deixa eu só trazer para cá. Eu configurei aqui algumas máquinas no GCP, ainda estão tudo funcionando, espero não ter comido meus créditos. Deixa eu ver qual delas que é aqui, réplica. Opa, deixa eu na outra tela. O que é importante falar? Lá na documentação, eu vou compartilhar esse PowerPoint depois lá no meu LinkedIn, tem os links direitinho. Você tem que olhar qual é a máquina que você precisa subir para ela ser a sua réplica, digamos assim. Ela vai fazer todo um overview do seu ambiente e ali você vai configurar, né, o que você quer trazer ou não. Então, por exemplo, essa máquina aqui que eu estou na instância é essa aqui, ó, a réplica AWS. O que eu fiz nesse cara? Ela vai ser literalmente a minha hospedeira, é ela que vai trazer. Perceba que aqui, eu não consigo aumentar essa tela, mas ele tem um ícone aqui, ó, do Azure Migrate Appliance, que é essa página aqui que está aberta. Então, ele vai verificar a conectividade com o Azure, vai ver se está tudo certo, questão de permissionamento. Depois eu vou mostrar para vocês de onde é que eu tirei essa chave aqui, que é uma chave que a gente precisa trazer para cá. Você precisa logar com uma conta que tem autorização e depois você precisa adicionar as credenciais, porque ele vai fazer um acesso nas máquinas que você está apontando. Mas eu tenho muitas credenciais, eu tenho muitas máquinas, você pode importar um CSV também, que aqui eu estava fazendo um laboratório, então não custava colocar na mão, mas aqui eu coloquei a senha, né, não aparece aqui, mas está o nome do usuário, qual que é o item que ele vai fazer e depois qual que seria o próximo passo? Adicionar uma fonte de descoberta e aqui eu puxo quais são as máquinas que eu quero que ele faça esse assessment, depois iniciar essa descoberta. Então ele vai fazer todo um processo demoradinho dependendo da quantidade de máquinas que a gente tem. E isso depende muito. Aqui eu estou só com 2 máquinas, seria bem rápido, acho que uns 15 minutos por aí. Mas se a gente está trabalhando, né, num ambiente que tenha, sei lá, 100, 200, 300 máquinas, isso demora. O que acontece? Aqui na parte do Azure, deixa eu até trazer uma outra aqui que eu estava fazendo. Essa daqui é uma outra máquina que ela está com o Hyper-V aqui só de laboratório mesmo. Essa é uma máquina que, inclusive, é uma máquina virtual mesmo. Tá aqui, um outro tá ligado? Achei que tinha esquecido de ligar. Tá com uma outra máquina aqui e é o mesmo processo. Perceba, eu estou fazendo da AWS para cá, aqui eu estou fazendo um Hyper-V simulando um ambiente físico. E o modelo, né, do appliance, quando a gente vai fazer essa migração, é o mesmo. Então, os passos, eles são as mesmas coisas. Onde é que eu acho esse cara? Lá no portal, a gente vai no Azure Migrate e aqui ele traz tudo que a gente consegue avaliar para o nosso ambiente, né? Aqui, ó, eu quero trazer servidores, base de dados, web apps, somente base de dados, né? Explorar mais cenários, né? Tem algumas coisas que estão em preview. Uma coisa legal é que é o seguinte, a gente vai fazer, né? A gente vai criar o projeto. Aqui eu tenho 2, né? Um do Migrate e o outro do Azure, porque eu fiz 2 projetos, um para cada um daqueles ambientes ali que eu mostrei para vocês. Qual que é o primeiro passo, no caso, né? A gente vai criar um projeto. Então, eu seleciono qual que é a assinatura, eu tenho que selecionar um resource group, vou colocar qualquer um aqui, e eu dou um nome para esse projeto. Vamos botar aqui, ao vivo.
Aqui eu vou deixar os Estados Unidos mesmo, não tem problema, só para ele criar, mostrar aqui as opções para vocês, o que ele traz depois, porque é aquele preenchimento que eu estava colocando lá na outra tela. Aqui ele já deu certo, ó, já está com o meu projeto aqui. Ele já, deixa eu só ele atualizar aqui, que ele vai aparecer para o outro. O que acontece? Depois que a gente faz aquele procedimento lá no servidor que vai ser a nossa réplica, ele vai atualizar aqui quais são as máquinas. Então, é aqui que a gente vai ver nesse ícone aqui do Assets, que aqui está aparecendo desabilitado, e a gente vai enxergar quais que são, né, os tamanhos de máquina ali. A gente consegue estipular, ela vai vir para cá, mas ela vai vir obedecendo o tamanho que ela já estava ou não, vou alterar alguma coisa. Se a gente precisa de mais ferramentas, lembra que eu falei daquelas outras ferramentas lá no PowerPoint, aqui, ó, os mesmos, a CloudSphere, a Cornet, Device 42, a própria Moviri já aparece aqui também, que são ferramentas, olha só, quais que são os workloads que eles estão preparados, né? A parte de VMware, a Hyper-V, eu tinha visto uma aqui, a parte de máquinas chain também, né? Que é a própria Moviri. Então, dependendo do modelo de workload, não é só o Azure Migrate que vai trabalhar aqui com nós, a gente pode utilizar outras ferramentas também. Claro que ele é o carro-chefe, com certeza, é o cara que faz a propaganda, mas eu preciso também entender que eu tenho outras opções. Deixa eu ver aqui. Ah, não, esse aqui é o Resource Group, deixa eu voltar lá. Cliquei no ícone errado. Então, aqui, essa parte de Migration Goals, né, que é onde eu posso fazer essa migração, aqui o primeiro ele está falando, né, sobre as bases de dados. Aqui eu vou fazer um modelo só de database, VDI, a parte de web app e também o Databox. Então, aqui eu consigo, até o Databox é aquele carinha, aquela malinha, né, tem a malinha e tem outro que ele parece um carrinho de supermercado, só que muito chique, né, gente? Então, pessoalmente eu nunca vi, aquelas coisas que a gente só vê em fotografia, né, mas enfim, talvez ainda veja no futuro. E aqui a gente vai chamar, né, em cima da subscrição, qual que é o Research Group, para onde que é o destino, e literalmente vem alguém trazer para nós, né, aquele equipamento, e a gente faz, né, a cópia dos dados, eles são totalmente criptografados, e leva lá para o data center da Microsoft. Então, assim, eu consigo garantir que é muito mais rápido. A AWS também tem esse modelo, né, até tem um caminhão, até que eles fazem a propaganda, que tem alguns clientes que já pediram e tal. É literalmente um caminhão mesmo. Eu até brinquei outro dia que parecia um bitrem, porque o que acontece? Eles levam e eles têm um negócio que parece mangueira de corpo de bombeiros lá que coloca no data center para trazer os dados. Imagina uma empresa que precisa de um equipamento desse, é um negócio de doido, mas sempre tem. Então, aqui quando a gente vai fazer o modelo do Discover, o que acontece? Eu vou utilizar um appliance, eu vou utilizar um CSV. Digamos que eu fosse fazer um modelo, né, de VMware. E essa tela aqui, deixa eu só trocar só para vocês verem, ó. Perceba que as opções são praticamente as mesmas. Digamos que fosse um VMware, aqui ele está dizendo qual que é o nome do meu appliance. Eu vou botar um nome qualquer, aqui, ó, nome qualquer, só para a gente ver aqui como é que funciona. Fica até um E a mais. O que acontece é que ele gera uma chave. E a partir do momento que ele gerou essa chave, por favor, salve esse negócio, a gente vai precisar depois. Depois para onde? Aqui. Essa chave aqui no servidor que vai fazer a réplica lá no destino. Então, aqui eu vou precisar dela de novo. O que acontece? Depois que eu fizer isso, claro, conforme o modelo que eu escolho, ele vai perguntar aqui, ó, do Migrate Appliance, que é quem vai fazer essa comunicação. Aí eu vou escolher qual dos modelos que eu quero usar, se eu quero baixar o arquivo, se eu quero baixar o zip. Ele tem aqui me ajude a escolher também, não tem nenhum problema. E faço o download desse cara e vou para a máquina que eu estou fazendo, né? Ele vai ser o meu appliance de migração. Ou seja, ele vai fazer uma comunicação e ele vai literalmente enfileirar aqueles pacotes, né? Não vou fazer isso diretamente na máquina que eu quero migrar, alguém vai ficar responsável disso, até porque a gente está falando de um ambiente de empresa. Então, eu não vou migrar 2, 3 máquinas, eu vou migrar 100, 200, 1000, e eu não vou fazer isso numa tacada só. Eu tenho que pegar e particionar isso, né? Não esqueçam, todo o modelo do CAF, a gente tem que fazer isso de uma maneira que vá funcionar. E depois disso, que eu fiz a minha migração, deu tudo certo, posso desligar meu data center, aí isso precisa também ser organizado. Beleza, a gente fez a migração para cá, existem outros passos pós-migração. A gente vai avaliar como é que foi a expectativa, a gente teve algum problema durante essa migração, a gente faz essa migração a quente, não esqueça. Então, o que acontece? A partir do momento que está dentro do meu ambiente, eu vou modernizar.
Como? Quais que são os próximos passos? Então, com base nisso, depois de todo esse procedimento, né, de avaliar como é que a gente vai fazer isso, que subscrição que a gente vai utilizar, quem que vai ser o responsável, quem são as pessoas que vão trabalhar nesse ambiente, a partir do momento que isso está ok, trabalhamos a parte de segurança, autenticação, senha, MFA, ok. Fizemos a virada, tá tudo certo? Tá. Quais são os nossos próximos passos? Então, perceba que trabalhar com a parte de migração não é só vir aqui no portal, baixar uma chave, fazer um download, executar numa máquina, virar, funciona. Mas, quando a gente fala isso no ambiente empresarial, né, a gente está fazendo isso com um cliente ou na empresa que a gente trabalha, nós temos muitas outras coisas para avaliar, porque depois a conta vem. É permissionamento errado, é falha de acesso, é problema de rede, porta aberta para a rua que não deveria, invasão de hacker, e o céu é o limite. Então, antes de pensarem na migração, analisem todos os pontos que a gente tem antes, né? Façam todo esse planejamento e aí sim você faz a migração. E depois que migrar, primeira coisa que você tem que pensar, como que eu consigo modernizar isso? Qual que é a minha melhor estratégia, né? Porque senão, se você manter um ambiente muito grande, com máquinas e tudo mais, a conta chega. Essa é a minha dica. Pessoal, eu acho que eu estou extrapolando o tempo do Albert, porque eu já vi que a Milena apareceu ali. Eu já peguei o recado. Nossa, passa muito rápido. Esse é um assunto muito bom, dá para a gente fazer uma live 3 horas aí, Não, tranquilo, com e eu falo pra certeza. caramba. Com certeza. A gente usa isso aqui da nuvem e é imensa, né? A É imensa. infraestrutura, tudo. Nossa, É, deixa, é muito deixa eu interessante parar mesmo. aqui de compartilhar. Gente, assim, Nada. muito obrigada pela participação de vocês. Hoje é sábado, véspera de Dia das Mães. Vocês Isso. estão aqui buscando conteúdo, sabe? Tenham certeza que serão recompensados mais dia menos dia. Me sigam lá no canal da Cloud. Estamos no Telegram, estamos no YouTube, né? E me chama no LinkedIn depois, aí a gente bate um papo. O pessoal sabe que eu sou super aberta, estou sempre conversando, estou sempre online, eu não durmo, né? E espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa de boa, né? E até uma próxima oportunidade. Eu amei, muito obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.